Olá, alunos! Estamos aqui como combinado para o nosso quarto e último encontro do nosso curso de arte indígena e seus significados. A nossa aula 4 de hoje tem o tema arte indígena. A gente vai focar um pouquinho na pintura, porque a partir do final dessa aula a gente já começa a elaborar a nossa oficina para ser feita com vocês. E a nossa oficina é sobre pintura indígena, né? Pintura artística indígena. Provavelmente você já deve ter visto que os indígenas eles possuem pinturas corporais características, né? Mas você já se perguntou o que elas significam? Os indígenas eles carregam no corpo e no rosto a identidade cultural do seu povo. As pinturas, elas são marcas de muitas etnias e elas são bem diferentes para cada ocasião. As tintas que os indígenas usam são feitas de elementos naturais. Todo mundo deve conhecer, né, o urucum, que é tipo uma semente que dá aquela tinta vermelha. Então usa-se o urucum, o jenipapo e pode se manter na pele. O jenipapo ele é tipo uma rena. Vocês já ouviram falar de rena, que o pessoal usava muito para fazer tatuagem que não era definitiva há um tempo atrás? Não sei se ainda usam. Ela fica até de 15 até 20 dias na pele, essa tinta do jenipapo. Segundo a mestranda e antropóloga Eliane Putira, que também é presidente da Associação dos Povos Indígenas Estudantes da UFPA, cada traço tem um significado. Essa pesquisadora ela ressalta que os significados das pinturas dependem de cada etnia, ou seja, uma mesma pintura ela pode ter significados diferentes dependendo da etnia que a faz, né? Então, existem desenhos que demonstram sentimentos, desde os mais felizes até os de revolta, indignação, pelos problemas enfrentados pelos povos. Muitas pessoas fazem pinturas porque elas acham bonitas, mas nem sempre as pinturas bonitas significam alegria. Muitas vezes, essas pinturas indígenas, elas podem significar luto, tristeza, passagem. As pinturas, elas são ainda a identidade dos povos e por meio delas, elas podem identificar também a qual etnia pertencem. Outra característica representada pela arte da pintura indígena são as peles de animais. Eles pintam muito o desenho que é o casco do jabuti, o formato, desenho de pele de cobra, entre outros vários. A pintura e a ancestralidade. As pinturas feitas pelos indígenas carregam uma história com uma ancestralidade muito grande por trás de cada uma delas. Essa arte indígena está muito além do valor estético, sabe, gente? Ela obedece a preceitos mágicos, simbólicos e cosmológicos da sociedade que a representa. A Putira, ela abre aspas. Lembro que uma vez pintei minha perna com a pintura indígena de outro povo e senti minha perna pesando muito. Comentei com a pessoa que estava fazendo a arte e ela me disse que aquela pintura era forte, pois eu iria precisar de força. Fecha aspas. É a antropóloga narrando a experiência dela, né? Isso ocorre, gente, porque os grafismos indígenas, eles são mais do que simples pinturas corporais. Eles carregam consigo uma força extraordinária e honrosa. Tem uma professora antropóloga, a Jane Beltrão, ela explica que para os indígenas se pintar ritualmente é também uma forma de expressar os mais delicados valores da sua cultura. Uma cultura rica que possui múltiplas formas de decorar corpos e artefatos, usando criativamente os mais diversos suportes, como pedras,
corpos, cerâmica, entre tantos outros. A arte indígena é um sofisticado meio de comunicação estética que informa aos demais sobre a diferença da qual emana força, autenticidade e valores das nações indígenas. Então, exibir essas marcas tribais é indicar a resistência ao colonialismo, ao eurocentrismo e ao androcentrismo, afirma essa antropóloga. Vocês já devem ter visto, né, tatuagem tribal. O meu irmão até tem no ombro uma tribal. A tatuagem tribal, ela é luta, ela é resistência. O colonialismo, que a gente já sabe, né, que o Brasil foi colonizado, foi dominado pelos portugueses, pelos europeus. O eurocentrismo, que é a ideia de que a Europa é o centro de cultura mundial. Toda vez que a gente põe centrismo numa palavra, a gente está colocando aquele início ali, eurocentrismo, Europa com egocentrismo, digamos, seria isso. É o que se sente no centro das atenções, que se acha o correto. Androcentrismo é uma tendência para colocar o masculino como sendo o único paradigma de representação coletiva. É o pensamento masculino acima de todos os outros. Então, para quem não sabia, eurocentrismo é a Europa como centro do universo, se achando a última bala do pacote, e androcentrismo é a ideia masculina como centro também. A arte indígena, ela está muito presente na essência do povo brasileiro, né? É um dos pilares da cultura do nosso país. Cultura que é resultado da mistura de vários grupos, dentre eles os povos indígenas, os primeiros habitantes do território nacional. Atualmente, existe cerca de 300 etnias indígenas no Brasil. Ao longo do nosso curso eu já repeti isso algumas vezes, né? Dados de IBGE e tal. Cada uma com comportamento e costumes diferentes. Entretanto, gente, existem várias características comuns encontradas em diversas tribos. Dessa forma, cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem resultam em uma arte tradicional compartilhada, que é o que a gente chama de arte indígena. Então, a arte indígena ela tem esses pilares. Eu vou falar um pouco sobre cada um. Além disso, é preocupante constatar que as expressões artísticas dos povos indígenas elas vêm sendo destruídas, né? Rapidamente, infelizmente, assim como a sua própria população. Que a gente já falou aqui sobre o genocídio indígena, é algo real no Brasil, muito, muito infelizmente, desde 1500. E nos tempos atuais, gente, isso tá bem triste. O genocídio indígena, ele continua mais forte do que nunca. Enfim, não é a nossa pauta, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Vamos lá. A cerâmica indígena. A cerâmica é um exemplo de arte que não está presente em todas as tribos. Ela está ausente entre os Chavantes, por exemplo, e é importante a gente destacar que os indígenas, eles não utilizam a roda de oleiro. E ainda assim eles conseguem desenvolver impressionantes peças. A cerâmica ela é produzida principalmente pelas mulheres que criam recipientes, bem como esculturas. Para torná-las mais bonitas, elas costumam usar pintura com padrões gráficos próprios. A cerâmica do povo marajoara, cujo nome advém do local onde ela teve origem, que é a ilha de Marajó, ela é conhecida no exterior e foi a primeira arte cerâmica brasileira. E é interessante vocês pesquisarem. Vou mandar isso aqui para vocês no nosso grupo, tá? Para a gente poder compartilhar lá imagens e ver isso aqui um pouquinho melhor. É uma arte exportada, gente, uma arte indígena exportada. E não é a única, viu? O Brasil não conhece o Brasil mesmo. Eu falo por mim, porque depois que eu comecei a pesquisar arte indígena, eu descobri tanta coisa que no auge dos meus 36 anos, estudando arte e tudo, e tendo muita curiosidade sobre cultura indígena, eu nunca tinha ouvido falar.
Então, as máscaras indígenas, elas apresentam um simbolismo sobrenatural. São feitas de cascas de árvores e outros materiais como palha e cabaças, e elas podem ser enfeitadas com plumagem. Normalmente essas máscaras elas são usadas em ritos cerimoniais. Por exemplo, tem uma tribo dos Carajá que usam as máscaras na dança do Aruanã, que representa heróis que conservam a ordem mundial. Então a gente fala em ritos, gente, não quer dizer que é nada assustador não, viu? Pedindo proteção, por exemplo. Diz a lenda que as máscaras indígenas geralmente representam entidades que conflitavam com os índios no passado. Então, desse modo, as festas, danças, elas são feitas para alegrar e acalmar essas entidades. É como se eles quisessem fazer as pazes, né? Isso é muito interessante, eu acho muito interessante. Ter consciência da existência do inimigo e não querer aniquilá-lo. Eles querem viver em harmonia, porque afinal de contas, isso existe. Eles não querem matar nada, eles não querem exterminar nada, eles querem viver em harmonia. Há máscaras grandes feitas com palhas compridas que chegam a cobrir o corpo todo. A máscara de cerâmica é exclusiva dos índios de etnia Mati. Não vamos aprofundar muito, embora seja extremamente interessante o tema das máscaras indígenas, porque senão a gente não vai conseguir falar sobre as outras, tá? Infelizmente nosso tempo é curto, mas vou mandar referências para vocês. A pintura corporal, ela é usada em certos rituais e de acordo com o gênero e a idade. Indicam os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo. As tintas que são usadas, gente, elas são naturais, como eu já falei para vocês, né? O genipapo são tintas extraídas de plantas e frutos. O genipapo é o fruto mais usado, que é a tinta preta. Eles usam para escurecer a pele, enquanto o urucum dá aquele tom vermelho que muita gente já conhece, que é muito comum o urucum. E o branco eles conseguem através da tabatinga. Eu vou mandar para vocês também as referências, tá? Explicando o que são cada um deles. As mulheres são as que pintam os corpos e os desenhos têm valor simbólico, retratando um momento ou um sentimento. Os padrões gráficos mais elaborados são da cultura Cadivel. Já em 1560, no ano de 1560, essa pintura impactou os colonizadores. Eles ficaram deslumbrados com tamanha técnica e beleza das pinturas. Infelizmente, hoje em dia, essa tribo ela não realiza mais essa pintura corporal, empregando esses padrões, né, em peças cerâmicas para vender aos turistas. Eles não fazem mais. Eu não pesquisei o motivo disso, mas é um dado aí. A cestaria indígena. Os cestos são utilizados para uso doméstico, na manutenção e transporte de alimentos. É produzido normalmente pelas mulheres, com variadas formas de trançados e diferentes formatos. Os tipos mais comuns de utensílios são cestos coadores, que é para coar líquidos, os cestos tamises, que servem para peneirar farinha, cestos recipientes, que são usados para guardar diferentes materiais, e os cestos cargueiros, que eles usam para transportar cargas. A arte plumária indígena. As plumas são usadas em rituais e colocadas diretamente no próprio corpo. Elas servem também para ornamentar máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocares, que são feitos de penas e cauda de ave. Assim como a pintura corporal, a arte plumária ela também serve para indicar os grupos sociais. Na maior parte, são os homens que desenvolvem a arte plumária. Ela passa por um ritual que primeiro vem a caça, né? Passando pelo tingimento, a chamada tapiragem
e pelo corte nas formas desejadas, por fim a amarração. Tem tribos que destinam as pinturas ao uso cotidiano e deixam essas plumas para comemorações rituais indígenas, inclusive para funerais. A arte indígena produzida pelos povos nativos de um determinado local é múltipla e bastante diversificada. Ela assume diferentes facetas, formas e atributos, dependendo da localização e das tradições do povo que a produziu. Assim, gente, a arte de cada tribo e etnia indígena, ela tem as suas singularidades. No entanto, vão ter esses traços comuns, que são transversais às várias regiões, e um exemplo dele é a pintura corporal. No Brasil, essas manifestações artísticas, elas são um dos elementos basilares da nossa cultura e permanecem no nosso território através de diversas expressões. A arte é uma parte valiosa da cultura brasileira, a arte indígena, e é um dos pilares a partir dos quais o nosso imaginário nacional se formou. Então a gente considera a arte indígena nacional a que foi produzida pelos povos nativos antes, durante e depois do processo de colonização. Algumas dessas manifestações artísticas são as mais antigas do nosso território, sendo conservadas até os dias de hoje. Essa cultura se manifesta principalmente através da cerâmica, né? Como a gente já falou, das máscaras, as pinturas corporais, embora também seja visível através de tecelagem, da música, dança e da própria mitologia, né? O folclore brasileiro, por exemplo. Então são vários os desenhos e símbolos usados de cada etnia, assim como os tipos de arte praticados. Os padrões originais, eles vão sendo repetidos em diversas peças, funcionando como algo que ajuda a identificar a sua procedência. Então, as pinturas que são feitas maioritariamente pelas mulheres, elas não têm um fim utilitário necessariamente, mas carregam muitas mensagens e simbologia. Essas tintas que a gente citou, o urucum, o genipapo, elas vão variar também de tribo para tribo, sendo preparadas de diferentes formas a partir de recursos naturais distintos, que são, como eu disse, principalmente plantas, árvores e frutos. As tonalidades que os indígenas usam dentro de tribos também vão variar de grupo para grupo. E essa variação, ela depende de gênero, idade ou a função na comunidade. Os padrões dos desenhos são inúmeros, né? As crenças, cada povo, eles vão seguir aí incontáveis combinações e arranjos para fazer essas pinturas. Por exemplo, os carajás, eles usam essas pinturas como modo de enfeitar e decorar seus corpos com imagens que vão inventando. Então, não necessariamente vai ser sempre porque é um ritual, sempre porque tem algum significado super importante, sempre porque estão querendo se parecer com algum animal, alguma entidade, porque querem se comunicar. Às vezes, gente, o indígena também se pinta porque acha bonito. E é muito comum. É uma manifestação cultural presente em várias sociedades, né? Como a indígena, a pintura corporal. Os hindus, os africanos, a sociedade ocidental por meio da maquiagem, da tatuagem. Então, os hindus, por exemplo, no casamento, é muito comum a mulher hindu, quando ela vai se casar, ela vai fazer parte da família do seu marido, ela deixa de ser integrante da sua família biológica, e as pinturas, elas são como uma representação desse ritual de passagem para ela. Vocês já viram que elas pintam as mãos parecem mandalas, usam a rena, né, que é o genipapo, por exemplo. Então, as pinturas africanas também, elas são
um choque cultural existente, né, na sociedade. A maquiagem sempre foi um artifício feminino de beleza. As técnicas de maquiagem elas crescem e seguem tendências e padrões. Entretanto, não apenas as mulheres utilizam maquiagem, né? O teatro, o cinema, a fim de criar cenas ali reais, de situações reais. Gente, a pintura corporal, ela teve inserida em diversos momentos por toda a história da humanidade. Ela foi utilizada de diferentes formas e com diferentes intuitos, mas com intenções básicas comuns para todo tipo de manifestação da mesma. Então, a pintura corporal ela é mais que uma mera característica de manifestação cultural da humanidade. Ela é parte integrante da formação da maioria das sociedades. E é por isso que, dentre todas as artes indígenas super interessantes e válidas de trabalhar, eu escolhi a pintura corporal para trabalhar com vocês. E no nosso próximo encontro, a gente vai fazer as oficinas, onde eu vou passar para vocês alguns desses desenhos, esses traços, alguns modelos específicos, o material que eles usavam, vou apresentar para vocês e nós vamos ter uma experiência prática desse tema, ok? Então, até o próximo encontro.